dependendo da forma de jogar de vocês. Meu time seria com um volante, 2 centrais e o Vitor Bueno aberto na direita, com o Aleph na esquerda e o João Pedro centralizado. Também. Não é isso, Matheus? É o time que entrou contra o Atlético Mineiro. Então seria Zé Ricardo ali à frente da defesa, Pico e Patrick de Paula um pouquinho mais adiantados, né? Fazendo o box to box ali, né? Que os caras acham que estão aprendendo, tá vendo? Aí o Vitor de um lado, o Aleph de outro e o João de 9. Cara, pra mim o Hernandes tem que ser titular, tá? Você tira quem do time? Tá, tira quem? Meu ataque com 3 homens seria Manga pela esquerda, João Pedro ali de centroavante, depois do tutorial do Abner ontem, aqui vamos ver se ele aprende a segurar uma bola, e o Hernandes do outro lado. E você tira quem do time? Hã? Você que tira quem do time? Meio de campo, pra mim, Zé Ricardo, Pico e Vitor Bueno. Tira o Patrick PDP? de Paula, que é um dos melhores jogadores do Remo na temporada, vai pro banco. No último clássico ficou devendo um pouco. No último clássico tu tira o Diego, o Pikachu, João Pedro, Aleph Manga, o Zé Eu tô só Ricardo. indagando. Mas não deixa de ser um meio de campo bom não, tá? Muito pelo contrário. Não é isso o ponto. A questão é quem tirar. O problema é... Se eu vou pegar o melhor Remo é com o Patrick de Paula, Pico e Zé Ricardo. Aí tu te vira pra colocar o Vitor Bueno e... Mas não se esqueça que o Remo precisa atacar também, né? Sim, e não dá pra atacar com o Patrick de Paula e Pico? Dá, mas eu tô pensando também da forma que o Paysandu vê nos últimos jogos. Vai ser um Paysandu de muita pegada, de muita pressão na saída de bola. Por isso colocaria um jogador ali, como o Zé Ricardo. E 2 que vão fazer arrastar os 2 volantes do Paysandu. Pois é, o Vitor Bueno flutuar na costa dele. Eu apostaria nesse meio de campo aí. Zé Ricardo, Pico e Você não gosta do Vitor Patrick Bueno. de Paula? Gosto muito do futebol do Patrick de Paula. Mas eu manteria ali o Vitor Bueno pra dar um pouco mais de criatividade, um pouco mais de sequência no jogo. Mas nesse caso, acho que ele estaria perdendo a vaga pro Zé Ricardo. Quem? O PDP. O PDP? Talvez. Porque ali com o Zé Ricardo, o Remo ganha muito na qualidade do passe. Se for qualidade de passe, eu prefiro o Patrick de Paula. Mas eu tenho um certo receio da dupla Pico e Patrick de Paula, porque eles tomaram um passeio do Alan Patrick no jogo contra o Inter. E não conseguiram voltar, não conseguiram preencher aquele espaço. Jogar só com a dupla. Então tem que botar o Zé Ricardo pra resolver a onda lá. Só sobra pra ele porque ele é o menos famoso. Mas ele é o que mais joga, mais corre, ele é bom. Edson Remista mandou 5 aqui. Mandou 10, mandou separado aí. Sávio é o cara, demitiu o Osório, demitiu o Paiab, vai com a faca no dente pra ganhar esse jogo. Cara, ainda tem esse fator. Queria falar com vocês sobre isso. Fator Sávio. Foi o Paiab, né? Não, fator Sávio. Eu queria que o Remo fosse campeão só pra eu poder ouvir o Sávio no final. Cara, se tem um cara no Remo que vai com mais sangue no dente pra esse jogo, é o Sávio. Pelo menos na minha opinião. Sangue no dente? É do Paulo Fernando Bad Boy. Ou eu tô maluco. Levando em consideração todo o cenário que a gente viveu os últimos dias. Pelo folclore é bom, né? A história do Sávio pra esse jogo aí, se a gente for pegar ali na hora de escrever o roteiro, seria interessante. Minha questão, por exemplo, eu não sei quanto tempo, ou se ele ficou sem treinar, ou questão de ritmo de jogo. Ritmo de jogo ele não tem. Questão a parte física dele, né? Como é que vai ser? O Paulo Fernandes disse que ele continuava treinando. Não parou de treinar, né? Trazendo aqui Paulo Fernando. Mas, por exemplo, se a gente for pegar ali os últimos momentos do Cufré também não são de empolgar, cara, né? Pra mim, o Sávio vai entrar no jogo em determinado momento. Talvez por conta de questões ali, tipo do elenco, porque o que se fala é que alguns jogadores meio que ficaram descontentes com a postura do Sávio, diretoria principalmente, mas... e talvez por isso ele não seja titular, tá? Porque mas aí... Não, eu tô falando de condição física. Se tu vai levar o cara pro jogo, ele tem que ser ou não titular pela capacidade técnica ou física. Mas isso pesa, Matheus, isso pesa. A relação com os caras, futebol é humano também. Então não leva, cara. Mas aí tu vai ficar sem o lateral esquerdo, se tu precisar, vai colocar quem no outro lado? O Osório ficou um tempo sem lateral esquerdo. Mas o Osório não tá mais, Matheus. O Osório é passado, já foi. Ou algum problema interno pesar pro cara ser titular ou não, melhor tu nem levar pro jogo. O que tem que pesar pra ser titular ou não, pra mim,
É capacidade técnica. Mas aí, se for por isso, física. o Romário Edmundo, que saiu na porrada fora do campo, não jogava juntos, Você quer que o Sábio seja titular? Não, o João falou sobre a questão dele da relação. Que talvez por isso faça, talvez por isso pese para que ele não comece como titular, que ele comece no banco. Mas para mim ele vai entrar no jogo inevitavelmente porque o Cufré não tem condição de aguentar os 90 minutos. Se isso vai pesar para ele ser titular ou não, aí tá errado. Não, gente, mas isso não era nem para entrar em discussão. Porque ele não pode ser titular do Remo. O cara tá não sei quanto tempo sem jogar. Você vai botar o cara numa final de campeonato para jogar? O ponto é esse, a questão física. Tem um lateral ali. Tá. O Cufré, pelo menos o que se diz, ele não tá 100% não, ainda. O Cufré, ele tem um problema. Não vou falar porque eu ainda não pessoal? Confirmo. Não é pessoal. Não é pessoal. É um problema. Tá fora de forma. Ele precisa estar se... Não tá no 100%. Já não tá no 100%. Por isso que ele tá sendo... E aí a diretoria do Remo, em vez de pegar e... Como o cara veio e tal, acredita no cara e tá dando tempo pro cara ficar 100%. É isso, entendeu? Só pra gente não deixar passar, o Edson Remista tinha mandado R$5 antes aqui, dizendo que, na minha humilde opinião, tem que entrar do meio pra frente com o mesmo time do jogo passado e arrumar a zaga. Diz aqui o Edson Remista, falando do time dele, do Clube do Remo. O que tá se falando também é de que o Klaus pode voltar pro time. Se for o caso, é outro que não vinha jogando há um bom tempo. Cara... Se o Kaique estiver bem, eu não deixaria o Kaique de fora do time. Sem Kaique, pra mim, Kaique é titular do lado do Marlon, inquestionável, tá? Sem Kaique, pra mim, a zaga deveria ser Thalisson e Marlon. Concordo com você, João Wanderlei. Porque uma das coisas que o Paysandu tem de melhor é velocidade pelo lado do campo. Sim. E o Thalisson e o Marlon são dois zagueiros rápidos e têm presença física também. E para escapar da pressão que o Paysandu faz muitas vezes no campo de ataque, tu ter um zagueiro com capacidade de arrastar, que é o que o Thalisson tem, é fundamental também. Justamente. São dois zagueiros que têm essa característica, né, de condução de bola. Acho que o Thalisson até tem mais que o azar do Thalisson, para mim, é que ele é mais pelo lado direito e o Marlon se recuperou. Para muita gente, os dois primeiros jogos, aliás, para muita gente não, nos dois primeiros jogos do Marlon, rebaixado, como é que tu vai contratar o cara, Michel? A gente já tinha embrulhado ele para presente e deixado lá no aeroporto, né, para ele ir embora, mas ele se recuperou, vem fazendo bons jogos e é o capitão do Remo. O Marlon. Então, o Marlon, né? Então, para mim, o azar do Thalisson é esse. Mas, por outro lado, é um jovem e acho que tem tudo para poder ter uma minutagem aí. No caso do Marlon, né? Vai ter muito jogo e tudo. Enfim, só penso que o Thalisson tem que ter mais minutagem realmente nesse time do Remo, porque ele é muito bom jogador. Acho que Marlon, Kaique, o Thalisson e o Klaus, acho que são os 4 zagueiros ali que estão mais à frente desse Remo. Aí depois vem o Léo Andrade. Léo, tem o Cauã, tem o Tassano e agora o Chamba, né? São os 8. Por falar no Chamba, ele foi apresentado ontem. Não vai poder jogar no Parazão, mas vale a pena ver ele, porque ele foi apresentado para a torcida azulina. Zagueiro camaronês, veio do Casa Pia, de Portugal. Vamos ouvir aí o Chamba falando com a camisa azulina. Ele que escolheu algumas palavras para demonstrar sua efusividade em vestir a camisa do Remo. Vamos lá. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com você. É um orgulho do caralho para mim e minha família também. Acho que é um prazer para vestir essa camisola do Leão Azul. Estou aqui para lutar. Período de adaptação não, estou pronto. Tudo depende do mister. Estou aqui para trabalhar, para ajudar o time. Sim, é verdade, já falou com o Cassiano e Pablo Roberto também. Ele me dizia que um campeonato muito melhor do campeonato do Portugal. E para mim, sou um competidor. É uma grande oportunidade para mim, minha família também estava aqui. E acho que o futuro vai ser muito bom. Aí então o Chamba, né? Falando que está muito feliz em vestir a camisa do Remo. Ele que conversou com o Pablo Roberto e o Cassiano, que jogaram com ele lá no Casa Pia, como referências aí do futebol paraense. Agora vai poder estrear pelo Remo apenas no Campeonato Brasileiro. Gostei dele. Gostou? Gostei.
E é outro zagueiro que também tem como característica imposição física e condução de bola. O Chama também tem isso. Chegou no 12. Pelo lado Quero jogar. Pelo lado do Paysandu... O clube do Remo, ele chega pressionado pela sua torcida, porque o Remo chegou na decisão com a fama de ser o time da primeira divisão, de ter uma folha de pagamento acima do seu maior rival. Muito acima, diga-se de passagem. E com obrigação de cobrança de sua torcida. Agora, não acredito que o Remo vai conseguir fazer o terceiro jogo, o terceiro repar, da mesma forma que ele fez o primeiro e o segundo. Algo precisa mudar. Atitude, postura e, acima de tudo, o futebol, a vontade de jogar. Por isso, penso eu que o jogo deve ser mais disputado, esse jogo de domingo. Eu chego a te dizer que quem assistiu o último repar deve ter ficado de boca aberta de ver o Remo dar o primeiro chute no gol aos 7 minutos do segundo tempo. Ou seja, o goleiro do Paysandu passou um tempo lendo os cadernos de Oliberal. Não chutaram uma bola no gol. Para uma decisão, como diria Boris Casoy, isto é uma vergonha. Foi falado ontem, né, até em tom de brincadeira, por um torcedor do chat, né, um internauta, de que o Paysandu ganhou um time de Série A primeiro que o Remo. Né, é brincadeira, mas é verdade. O Remo ainda não conseguiu vencer na primeira divisão. E o Paysandu... A gozação é normal, é a famosa a gozação do torcedor, eu acho fantástica e é sadia. Eu só digo que todo é assim, a gente não brinca entre a gente, então todo bom gozador tem que saber ser gozado. O cara que brinca, que tira brincadeira, ele tem que saber que um dia é da caça e outro é do caçador. E vou pedir ao torcedor aqui que chegue cedo ao estádio, que vá cedo, porque sabe que para chegar no Mangueirão é uma vergonha, tanto pelo Almirante Barroso, quanto pela Júlio César, Transmangueirão ali, é uma vergonha nacional para chegar no nosso estádio. Então, torcedor, vá cedo. Você já sabe o que você vai encarar. Tem a fila para pagar estacionamento, que não era para ter. Aquela fila de pagar estacionamento é uma vergonha aquilo ali. Como é que o cara vai cobrar estacionamento numa fila de carro quilométrica? Aí ele vai parando um carro por um. O senhor vai pagar como? Com Pix, na piscada, no dinheiro, no cartão de crédito. Nesses minutos que ele está perdendo ali, a fila só vai aumentando. E não aparece um inteligente para livrar o povo dessa sacanagem. Vamos ler aqui o comentário da torcida azulina. O William Souza diz: uma coisa é certa, com a saída do Osório, a torcida ficou mais confiante, sem muita invenção e vontade dos jogadores. Agora a virada de chave vai acontecer. Tem que apresentar vontade, novo técnico. Muito foi dito sobre isso, né? Que não era só... não podia culpar 100% o Osório pelas invenções dele, já que alguns jogadores do Remo... Alguns jogadores não. O time do Remo não quer correr nesse parazão. A impressão que fica é que o time não quer jogar esse parazão. Os jogadores vieram para jogar o Brasileirão, para jogar a Série A, né? Teve um comentário aqui muito interessante também que eu acabei perdendo. O Lima fala: Beth, avisa o Yuri que o Osório não estará mais na beira do gramado. Ele está muito emocionado. Calma, amigo.
Estou trazendo apenas o contexto, eu estou contextualizando a situação do Repá para o Paulo comentar. Não tem nada de emoção. Márcio Lima. Yuri Bed, na opinião de vocês, esse Repá pode ser a virada de chave para o Remo finalmente engrenar na temporada? Paulo, o que você acha? Uma vitória do clube do Remo diante do seu maior rival e a conquista do título mexe com o clube e enche o clube de moral para o jogo diante do Fluminense. Inclusive com carga máxima no Mangueirão, com sua torcida empolgada. Um resultado que não seja o título ou uma derrota, uma nova derrota para o maior rival, é lógico que o torcedor vai ficar acabrunhado, né? Mas nós teremos um grande jogo e creio eu que domingo o Mangueirão vai estar lotado para aquele show da torcida paraense. Dia 5 foi ontem, né? Caiu na conta. Quem vai ganhar, Yuri? A Deus pertence a Nossa Senhora de Nazaré. Sabe qual é a nossa alegria, minha e tua? Ver o show. É que o nosso povo vai estar feliz. Vou cantar. Questão de treinador, porque é o seguinte, o Léo Condé chega hoje em Belém, né? Mas as informações são de que existem informações controversas ainda. Uma hora dizem que ele estará na beira do gramado, outra hora dizem que será o Flávio Garcia, mas a princípio ele estará lá. Time do Remo ideal, meu time do Remo primeiro, né, Paulo? Basicão, Rangel, João Lucas. Eu entraria com Kaique Almeida e Thalisson e Brian Cufré. Olha que lindo o básico, né? 2 laterais, 2 zagueiros, como tudo deve ser. Meio de campo. Entraria com Zé Ricardo e Pico mais recuado e Vitor Bueno, né, como camisa 10. No ataque, Aleph Manga. Eu não entraria com o João Pedro, tá? Entraria com Rafa Monte. E do outro lado, Diego Hernandes. Diego Hernandes não vai jogar, perdão. Outro lado, Iago Pikachu, por exemplo. O Iago Pikachu. Desde aqui o Iago Pikachu. Cabe de frouxura, escalhe seu time. Bora lá. Tá bom, vamos lá. Marcelo Rangel, João Lucas, Kaique Almeida, Thalisson e Brian Cufré. No meio... Você barrou o Marlon? Barrei. Eu gosto muito do Thalisson. Não, eu tô só perguntando. Você barrou o Marlon? Não, o Kaique tá machucado, perdão. Então o Marlon Você fica emocionado. Que isso. Esse seu lado remista, você fica... Sim, então bora lá. Marlon e Thalisson. Minha dupla de zaga é Marlon e Thalisson. Rangel, João Lucas, Marlon, Thalisson e Cufré, tá. No meio, Zé Ricardo e Pico e Vitor Bueno, de camisa 10. No ataque, Aleph Manga, Rafael Monte e Iago Pikachu. Vou entrar com Iago Pikachu. Ou então pode ser com o Manga mais centralizado e o Jajá na ponta. Tem muita coisa a se fazer. Mas no geral é o básico, é o arroz e feijão. Tá? Muita gente perguntando pelo Sávio. Né? As informações até o momento são de que o Sávio foi reintegrado ao elenco e estará relacionado. Agora se ele vai jogar, eis a questão. Quer escalar seu time, Paulo? Não dá pra saber ainda o que o Flávio Garcia ou o Léo Condé farão, né? Não, eu não quero escalar um possível Remo, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça de treinador e bumbum de criança. Então pode sair de tudo de lá. Então a gente não sabe. Agora, eu disse aqui, quer acabar com o problema do Remo? É só parar de inventar. Entra no 4-4-2 e deixa o time jogar.